Aleluia. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Feliz por estar com vocês e feliz por vocês estarem aqui comigo. Eu só não sabia que anteciparam uma semana essa reunião, mas eu liguei para o pastor Milton porque nesse mês nós estamos publicando material assim, que eu e minha esposa produzimos juntos, trabalhamos com muita dedicação, que é o livro Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. E quando eu soube que a gráfica entregaria o livro essa semana, a gente já vinha fazendo um trabalho via internet de pré-venda, eu quis que, já falaria ontem numa escola de paz, na Alcance Curitiba, eu quis que vocês pudessem estar entre aqueles primeiros grupos a serem privilegiados, a terem acesso. Tinha planejado, quando falei com o Milton, trazer minha esposa. Eu só devia ter consultado a agenda dela antes. Né? Ela está pregando hoje num outro evento. Né? Ela disse, não, vá lá, faça isso. Em algum outro momento a gente faz junto. Né? A gente não tinha condições de estar no dia 29, nenhum dos próximos fins de semana. Eu não queria adiar isso. Então, estou feliz que no fim deu certo, que a gente possa falar do assunto e disponibilizar para os interessados o livro. Bom, não apenas para quem está nos acompanhando pela transmissão, mas mesmo você que está aqui, antes de eu falar do livro que vai estar disponível no final da reunião aí, para os que estão no presencial, eu quero, na verdade, ser honesto com vocês. Nós anunciamos, né, que a fase de pré-venda desse livro no nosso site duraria até o dia 23. E mesmo com a gráfica nos entregando o livro antes, pré-venda a gente vai adiantando antes da gráfica entregar e depois só despacha. Né? E mesmo com a gráfica entregando, a gente decidiu manter. Por quê? Fizemos uma promessa que se tornou interessante para muita gente e nós estamos cumprindo. Para quem adquirisse o livro Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino na fase de pré-venda, nós decidimos, o livro já vem com curso online de presente, nós decidimos acrescentar um outro livro, que é um clássico do nosso ministério, O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus, que vem também com outro curso, e colocamos ainda, né, de presente o livro Servindo a Deus em Família, uma das mensagens mais importantes que Deus me deu sobre família, e que não está no livro da família, nós temos uma publicação à parte. Como o livro foi publicado pela editora Vida, né? Existe todo um protocolo, uma ética de distribuição comercial. Eu não posso simplesmente sair dando desconto num livro que é lançamento. Mas como a nossa proposta é ministerial e não comercial, eu decidi que então a gente daria um monte de livro de presente, cursos, né? E o pessoal acabou se empolgando. Né? Até porque lá, online, além de adquirir 3 livros e 2 cursos pelo preço de um livro só, você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. Né? Então, eu quero ser honesto. Nós temos aí, tanto para vocês estão vendo o telão aqui, como em casa, né, o anúncio da pré-venda, que pode ser feito até agora mesmo pelo seu celular, no loja.orvalho.com. Agora, se você quiser, né, e disser, não, pastor, eu não quero esperar, né, eu quero sair com o livro na mão, não quero esperar uma entrega no correio posterior, eu já tenho o livro da família, né, eu não me importo de ter o combo, então nós temos o livro que no final vai estar à disposição. Eu coloquei ele hoje aqui no presencial, um pouquinho abaixo do preço de capa, mas como a nossa intenção nunca foi e nunca será fazer comércio, né, se você quiser o livro e não puder pagar o valor que está lá sugerido, mesmo sabendo que nas maquininhas ali dá para parcelar em 12 vezes sem juros. Né? Se você falar, pastor, eu não posso, e eu só quero que você não confunda não poder com não querer. Né? Porque tem gente que às vezes ele usa uma linguagem, mas está dando a desperto. Né? Ele diz, não, eu não quero pagar aqui para poder comer aquele outro lanche lá. Né? Eu digo para as pessoas, gente, se a nossa família é o maior valor depois de Deus, merece todo investimento para que a gente tenha ferramentas para fazer isso bem. Né? Aliás, quero dar os parabéns. Né? Ver tantos pais aqui no sábado à noite, significa que vocês já estão entendendo isso. Agora, tem pessoas, às vezes é um momento, né, que se passa e, de repente, você diz, não, pastor, eu não posso pagar esse valor todo. Nós vamos tentar tirar alguma coisa de você.
Mas se você chegar lá na mesa e falar assim, ó, diante de Deus, eu não posso pagar o que está aí, eles vão te fazer uma pergunta, quanto é que você pode? Você pode pagar metade, um quarto, você pode deixar R$5, 2, 25 centavos. Eu não quero que você deixe de levar o livro por falta de recursos. Se você não puder, eu estou disposto a semear na sua vida. Pastor, que não pode nem 25 centavos. Nós vamos dar o livro e orar por você para a coisa melhorar. Né? Então, mas se você pode, querido, nos ajude. Eu não tenho nenhum ganho pessoal com isso, mas nós giramos toda a máquina de ensino bíblico que temos na internet, né? Toda a estrutura, ela roda a partir da venda dos materiais, são tanto os livros como os cursos. Então, se você tem condições, saiba que está nos ajudando. Se você está vivendo um momento, né, um pouquinho melhor, diz, não, eu posso levar mais de um, inclusive com esse prazo facilitado, e abençoar outros pais ou futuros pais, eu quero também te encorajar a fazer isso. A Bíblia diz, ao que muito colheu não sobrou, ao que pouco colheu não faltou. A Bíblia diz que a abundância de uns supre a falta de outros. Né? Então, se você vai lá, pode pagar e não negocia, não chora o preço, você está nos ajudando a bancar para aqueles que não podem, né, além de outros projetos. Então, eu quero deixar aí o encorajamento, né, para que você escolha uma dessas opções, mas muito mais importante do que apenas adquirir o livro, é que você possa lê-lo. Né? A boa notícia é que a pré-venda vai até domingo, eu não tenho os números certos, né, mas acredito que nós chegamos em 70% a 80% da primeira tiragem, né, já distribuída só nessa fase de pré-venda. Eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar a vida de muita gente. Amém? E capacitar muitos pais. É responsabilidade da igreja discipular as famílias. Não a igreja como instituição, mas a igreja o povo. Né? Paulo, quando escreve lá a Tito, ele diz assim, olha, diga, Tito capítulo 2, ele diz, diga às mulheres mais velhas, minha mulher diz que ela prefere o termo mais experiente, diga às mulheres mais velhas que ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a seus filhos. Em outras palavras, quem já percorreu o trecho deveria estar ajudando quem está no início da caminhada. Né? E lições muito práticas, não só com os valores e princípios bíblicos, mas com aplicações práticas podem e devem ser comunicadas. O livro de Hebreus diz no capítulo 12 que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Isso justifica a motivação, a intenção, mas não significa que eles souberam tudo o que precisavam saber para nos criar. Né? E a mesma coisa conosco. Então, nós precisamos buscar da parte de Deus, né, compreensão, clareza, entendimento. E antes de compartilhar a palavra que eu vou compartilhar específica, eu quero ler só um texto, justificando ainda essa necessidade de que a gente se aprofunde. Em Provérbios 24, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim, com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. 3 palavras foram usadas de forma intercambiável aqui. A primeira, sabedoria. A segunda, inteligência. A terceira, conhecimento. Quando ele fala da sabedoria, diz, é com ela que se edifica, que se constrói a casa. Quando ele fala de inteligência, é com ela que ela se firma. Mas é pelo conhecimento que os cômodos se enchem de todo tipo de bens. Muitas vezes nós não entendemos a importância de nos preparar para a vida familiar. Eu, normalmente, quando estou anunciando o livro da família, que eu digo, gente, esse livro, 2 terços dele é só sobre casamento e vida conjugal. Às vezes eu vejo jovens solteiros falando, então não é para mim. Eu digo, como que não é para você? A melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois. Né? Não significa que depois a gente não possa seguir crescendo e aprendendo, mas a gente deveria investir nisso antes. Então, vou contar aqui um testemunho e depois nós vamos passar para a palavra. Eu já estava pastoreando em Guarapuava, mas ainda era solteiro. Eu creio que eu casei mais ou menos 1 ano depois desse episódio, desse ocorrido. Eu lembro que nós recebemos um pastor que veio de outro estado. E estou destacando que ele veio de outro estado, porque desceu no aeroporto de Curitiba, e eu tive que buscá-lo, né, fazer as 3 horas e pouco de carro e depois trazê-lo novamente. E nessa conversa do carro, acredito que foi na volta, ele, num determinado momento, perguntou para mim, você já é casado? Eu falei, não, senhor, ainda não. Falei, já estou
praticamente com a data em vista, né? Já tem a pessoa que vai me acompanhar nessa jornada, mas ainda não sou casado. Eu creio que nem noivo eu estava ainda. Ele olhou para mim e falou, olha, quando o seu primeiro filho tiver mais ou menos uns 2 anos e meio de idade, eu pensei, nem casado sou. Esse cara já está falando do filho, né? E ele disse assim, não é precisa conta, mas mais ou menos em torno de uns 2 anos e meio de idade. E ele diz, você vai ter uma experiência com ele. Naquele dia, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa conversa que nós estamos tendo agora. Ele diz, naquele dia, seu filho vai te enfrentar como você nunca viu. O comportamento dele não vai condizer nem com o temperamento e a personalidade dele, nem com a conduta diária. Mas ele vai te enfrentar de tal forma que em algum momento você vai desanimar de corrigi-lo, você vai achar que não é a hora, você vai pensar em voltar atrás para resolver isso depois. Ele disse, se você fizer isso, você vai perder um espaço no coração do seu filho que dificilmente você vai recuperar depois. Ele falou, para resumir, é como se fosse uma disputa para definir quem é o macho alfa da casa. E ele diz, e na hora certa, Deus vai te fazer lembrar disso. Não recue. Eu levei 1 ano para casar. Levou mais 2 anos e meio depois que ela e eu estávamos casados para Israel nascer. Então já estamos em 3 anos e meio na conta. E quando ele tinha perto de 2 anos e meio, eu não me lembro se era 2 anos e 5 meses, 2 anos e 7, foi bem pertinho. Um dia ele me enfrentou como nunca antes. Não condizia com a personalidade, o temperamento, nem com o comportamento. E depois de discipliná-lo 3 vezes seguidas, ele não ceder, eu comecei a amolecer e pensei, talvez não seja a hora, talvez não seja o momento. Acho que é melhor eu continuar isso amanhã. Enquanto eu pensava isso, foi como se passasse um filme na minha frente. Eu vi aquela cena de 6 anos antes, o pastor dizendo, na hora o Espírito Santo vai te fazer lembrar, não ceda. E, gente, eu não cedi. Eu tive que discipliná-lo. Estamos falando de uma criança de 2 anos e meio, gente, de idade. Eu tive que discipliná-lo 9 vezes. Na 9ª, ele se quebrou, ele se quebrantou. E ele me deu um abraço apertado que eu nunca vou esquecer. E a nossa relação mudou completamente a partir daquele dia. Por que eu estou te dizendo isso? Se nem casado eu era, e Deus já estava dizendo, você precisa de sabedoria e entendimento do alto para criar os seus filhos, por que é que nós muitas vezes não damos o valor e a importância necessária? Alguém me disse esses dias, pastor, por que o senhor e a Kelly levaram tanto tempo para escrever um livro? Falei, porque eu queria meus filhos adultos, bem criados, né, podendo ser levantados como verdadeiros troféus para que a gente pudesse provar as pessoas funcionam. Né? E não significa que a gente nunca falou nada, mas nós nunca derramamos um volume tão grande. No entanto, eu vejo pais que às vezes dizem para mim, eu queria ter filhos como você tem. Eu digo, com essa falta de limites que eu já vejo nos seus filhos, você não vai conseguir nunca. Né? Nós precisamos entender questões muito claras da palavra de Deus. E eu quero compartilhar de uma forma geral o que é a espinha dorsal, o trilho daquilo que nós trabalhamos, tanto nesse livro como nesse curso. Né? E eu quero muito encorajar, não só os pais, os futuros pais. Você que está aqui hoje na condição de filho, está tendo um privilégio que a maior parte da humanidade do planeta não teve. Começar a entender e aprender princípios que vão ser úteis para você lá na frente. De vez em quando eu vou tentar fazer uma aplicação reversa, né, para que os filhos entendam e correspondam melhor com os pais. Mas aquilo que nós vamos compartilhar não serve só para quem está criando ou vai criar filhos. Né? Talvez você diga, eu já completei minha missão, mas possa ajudar os seus filhos em relação aos seus netos. Talvez você não tenha filhos e nem pretenda ter, mas você precisa entender tudo que a Bíblia diz sobre o assunto, até porque você é um daqueles que vai precisar discipular pessoas. Então, eu gostaria que a gente pudesse começar a partir do Salmo 127. Salmo 127. E nós vamos ler juntos aí os versículos 3 e 4. O texto sagrado diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Algumas traduções mais antigas, em vez de usar o termo guerreiro, usam o termo valente. Valente não falava só de alguém que tinha coragem, mas de alguém que tinha a bravura de sair à guerra, lutar pela sua casa, lutar pelo seu povo, lutar pela sua pátria,
né? Então, a Bíblia usa uma analogia de que os filhos são como flechas. Mas antes de falar dessa alegoria, eu queria destacar o verso 3. Quando o texto diz, herança do Senhor são os filhos, nós precisamos entender que essa palavra aqui, traduzida herança, no original hebraico, ela significa literalmente propriedade. Propriedade do Senhor são os filhos. E significa o quê? Né? Que nós, os pais, precisamos entender que os filhos não nos pertencem. Eles são propriedade do Senhor. O Senhor nos confiou o cuidado deles. Isso significa o quê? Que um dia eu e você estaremos diante de Deus para responder a Ele como nós cuidamos dos filhos que Ele nos entregou. Em toda a Bíblia, esse princípio de mordomia, para mim, é muito claro. Tudo aquilo que Deus entrega, Ele requer depois uma prestação de contas. Um dia desse, estava fazendo uma live, eu e a Kelly, com outro casal de pastores, e eles falaram uma frase que nos deixou muito pensativos. Ele diz, criação de filhos é um assunto que você não tem segunda chance. É uma só. Pastor, o senhor está querendo dizer que erros não podem ser revertidos? Não, eles até podem ser revertidos. Mas aquela fase perdida, ela está perdida, né? Nós precisamos entender que há uma necessidade que a gente, ouvindo a instrução da palavra de Deus, possa se mover de forma correta na construção da família, na vida matrimonial e na criação dos filhos. E eu acho que depois de entender que eles são herança do Senhor e nós vamos prestar conta, aí sim faz sentido a gente entender que eles são como flechas. E a primeira ideia que eu consigo tirar de quando a Bíblia fala das flechas é que toda flecha, ela é atirada, ela é disparada para atingir um alvo. Você tem um único texto na Bíblia inteira de um soldado no campo de batalha que disparou uma flecha a esmo, né? Sem rumo certo, sem mira. E a Bíblia faz questão de narrar isso. Mas ainda que ele atirou assim a esmo, sem mirar em alguém específico, havia um campo de batalha inteiro. Ele está agindo como quem disse, não pegar nesse, pega no outro. Mas a Bíblia mostra que, na verdade, Deus usou aquilo, porque o rei de Israel, que estava naquela batalha, e sobre quem Deus tinha estabelecido o juízo, ele tinha se disfarçado como um guerreiro normal, ele não queria ser visto como rei, né? E a flecha acabou atingindo ele, mesmo sem que o guerreiro soubesse. Ele acabou atendendo aí a uma declaração e uma liberação de juízo de Deus. Mas salvo esse único exemplo, ninguém atira a flecha por atirar. A flecha normalmente é disparada para atingir um alvo. E nós precisamos entender que, como pais, nós temos um alvo básico, primário, principal. Isso serve para todo e qualquer tipo de pai, né, ou futuro pai, pensando nos seus filhos. Qual é o nosso alvo primário? Levar os nossos filhos à conversão a Cristo. Eu vejo pais se esforçando para formar bons cidadãos para a sociedade, mas não estão formando cidadãos do céu. Pais que estão se preocupando em trazer provisão, em trazer uma boa formação, em ajudar os filhos a ter uma boa profissão ou uma colocação no mercado, mas que no final das suas vidas, se não tiverem um encontro com Cristo, a rendição a Ele, vão para o inferno. Gente, não faz o menor sentido nós entendemos que os filhos pertencem a Deus e não conduzimos os filhos de volta a um encontro com Cristo. E muitas vezes eu percebo algumas pessoas que elas parecem estar completamente desligadas do que é o mais básico. Logo no primeiro ano, quando tínhamos começado a igreja em Curitiba, eu me lembro de uma ocasião que eu abordei um pai, o grupo ainda era pequeno, eu conseguia saber todo mundo que estava indo na igreja, quem não estava, quem estava faltando. Eu lembro que eu falei para um pai, olha, já faz uns 3 domingos que eu não vejo seu filho adolescente aparecer. Ele olhou para mim e falou, não, é porque ele não quer vir. Eu falei, o menino nem 14 anos de idade tem, já decide o que quer? Eu falei, o que ele quiser fazer, você vai deixar ele decidir? Falei, se o menino quiser fumar crack, está liberado. E aí ele se ofendeu. Fumar crack não. Falei, fumar crack não, mas para o inferno pode. Falei, me ajuda a entender a lógica que você, como pai, está tentando estabelecer. Gente, eu não criei meus filhos dessa forma, que eu vou falar agora. Mas é a maneira como eu fui criado. O dia que, perto dos 14 anos de idade, eu tive, como rotulou meu pai, a petulância de dizer para ele, não quero ir para a igreja. Ele olhou para mim e disse, vai por bem ou vai no pau? E nunca mais eu tive coragem de dizer que não queria ir. Ele olhou para mim e disse, enquanto estiver debaixo do meu teto, é do meu jeito. É assim que funciona. Não criei filhos para o pecado, nem para o mundo, nem para o diabo, muito menos para o inferno. Vocês vão servir a Deus se não conseguem entender isso agora. Vão na marra até que entendam.
Pastor, o senhor precisou agir assim com seus filhos? Não. Nós procuramos inspirá-los desde cedo para que nunca precisassem obrigados. Agora, como que alguém que serve a Deus e tenha consciência que Deus é o maior valor, né, a melhor experiência que alguém pode ter, vê o filho não querer e diz, tudo bem. Aí quando chega a segunda-feira e o filho não quer levantar para ir para a escola, ele não deixa o filho não ir na escola porque ele não quer. Mas na igreja sim. O que esses pais estão demonstrando? Que nem eles entenderam o que é colocar Deus em primeiro lugar. Mas depois que a coisa está pegando, eles vêm correndo pedir oração. Pastor, nos ajude. Satanás se levantou. Eu falei, sério que você vai jogar nas costas do pobre e do diabo? Toda a sua negligência de tanto tempo e de anos. Então, gente, nós precisamos criar os filhos com o alvo principal. É conduzi-los a Deus. Nós temos que orar por eles. Nós temos que interceder por eles. Nós temos que pregar a palavra a eles. E, obviamente, nós precisamos dar exemplo. Então, por que um filho que vê o pai na quarta noite ir para o estádio, ficar até tarde, no frio, debaixo de chuva, para ver um time que não ganha, vê todo esse sacrifício, mas chega no domingo, na hora de ir para a igreja, que é o dia que nem trabalhou e nem é tão tarde, o pai diz, não, estou cansado. Lá dentro, as equações estão se processando naquela cabecinha. Mas para ir assistir aquela porcaria daquele time que não ganha, pagando, ele está disposto. E na hora que é para a igreja, não. Qual é a conclusão automática na cabeça de uma criança? Isso aqui não é importante. Importante é aquilo. Então, se nós não começarmos, né, imaginando que é uma vida inteira, não é pregar uma vez, não é levar no culto. Outro dia alguém falou, pastor, eu vou falar para o senhor, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer não vai desviar, mas meus filhos estão tudo desviados, o versículo não funcionou. Eu falei, o versículo não funcionou, você que não ensinou. Aí eu levava para a igreja, eu falei, a Bíblia não diz, leva para a igreja. Deuteronômio já era muito claro desde a velha aliança. Deus dizia, pais, falem da palavra aos seus filhos, quando se levantarem, ao deitarem, dentro de casa, andando pelo caminho. É saturação de Bíblia, noite e dia, sem cessar. Meus filhos lá em casa diziam, puxa pai, até para comemorar aniversário tem que ter base bíblica. Eu dizia, tudo na nossa vida, nós fazemos orientados pela palavra de Deus. Então, essa é a primeira visão. Aqui, eu sei que, tirando um puxão de orelha necessário, nós estamos quase chovendo no molhado, principalmente porque quem mais precisa desse puxão de orelha não são vocês que estão aqui. É normalmente os que acreditam que não precisavam estar aqui aprendendo. O segundo aspecto do alvo, que eu desdobraria em dois, nós precisamos entender o alvo personalizado. O que isso significa? Nós, pais, devemos ser guardiões do destino profético dos nossos filhos. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão de qual é o plano e o propósito de Deus para os filhos. Então, cooperar com Deus para que os filhos sejam encaminhados para o cumprimento do propósito. No livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 5, a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu, né, para a mulher de Manoá, que viria a ser mãe de Sansão. Ela era estéril, não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu, falou, olha, Deus vai mudar sua sorte, vai te dar um filho. Ela volta para casa empolgada, conta para o marido, glória a Deus, aleluia, né? O homem de Deus veio, deu uma palavra, Deus vai fazer algo. E a Bíblia diz que Manoá fez uma oração. Tem um capítulo no livro falando sobre isso, que eu botei lá um subtítulo, uma oração que Deus ouve. Ele orou e disse, Senhor, eu te peço que o homem de Deus seja enviado novamente para nos dizer como devemos criar essa criança. Olha o insight desse camarada. Não adianta saber que o Senhor me deu um filho e que o Senhor, através desse filho, quer cumprir um propósito. Eu preciso entender como essa criança deve ser criada. E a Bíblia diz, Deus ouviu a oração de Manoá, enviou o anjo mais uma vez. Pensa numa oração que Deus ouve, é o clamor por direcionamento do céu, para que a gente saiba como criar os nossos filhos. Gente, Deus tem planos personalizados para cada um de nós, mas também para cada um dos nossos filhos. Então as pessoas perguntam, pastor, qual o segredo? Eu digo, gente, não tem um segredo. Às vezes eu tenho a sensação, né, que alguns querem a fórmula rápida. Eu digo para eles, é uma vida inteira de dedicação. Né? É uma vida inteira cumprindo toda uma gama de princípios. Mas se você me perguntar, né, pastor, quais são aqueles que você rotularia como os principais? Eu diria que um dos principais é que nós entendemos a importância
de orar incessantemente pelos nossos filhos, de orar clamando a direção do alto. Eu postei hoje na rede social uma frase atribuída a C.S. Lewis, o grande escritor, e diz: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Quando nós começamos a pensar dessa forma, as coisas vão ganhando o terreno. Durante anos, minha esposa, ela disse: eu não posso te acompanhar nas viagens. Né? As crianças cresceram, elas não podem faltar na escola, eu preciso estar presente, é minha maior missão, é o meu primeiro ministério. A gente tinha programado, como casamos muito novos, demorar bem mais tempo para ter filhos, mas um dia Deus falou aos nossos corações que a gente deveria acelerar aquilo, porque os desdobramentos mais importantes que Ele teria para nós no futuro coincidia com o momento em que eles estivessem saindo de casa. Então, que a gente não demorasse, nós antecipamos, né? Toda a maneira como lidamos com os nossos filhos, nós tentamos fazer isso debaixo de oração o tempo todo. E a gente foi percebendo ao longo da história esses direcionamentos de Deus. Quando Israel tinha uns 16 anos de idade, ele começou a conversar, de acordo com a irmã mais nova, ciumenta, Alice, começou a conversar demais com uma moça da escola. Um dia eu chamei ele e falei: filho, o que é que está acontecendo? Nada, pai. Né? A menina é a mais crente, é com quem dá para ter papo. Não é que nem essas outras que ficam no pé só pensando em romance. A gente tinha um acordo com ele sobre a idade, inclusive, que poderia namorar. E eu falei: você está gostando dessa menina? Não estou, pai. Eu falei: mas sua irmã disse que você fala com ela todo dia. E a gente estava nas férias. Mas não quer dizer. Eu falei: filho, todo dia. Você sente falta se não falar? Ele falou: sinto. Eu falei: já andou passando pela sua cabeça, talvez querer levar essa menina para sair comer algo, ou para o cinema? Já. Eu falei: você está gostando? Não. Eu falei: não, você não está apaixonado ainda. Mas tu já mordeu a isca, né? Eu falei: algo está acontecendo aí. Não, não está. Eu falei: olha, nós vamos conversar. E eu lembro que só a declaração dele de que era mais crente me trouxe uma segurança. Mas um dia eu estava orando por essa questão, dizendo: Senhor, se é teu, que esse sentimento prospere, se não é, que o Senhor tire dentro dele. Né? E o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: você é um guardião do destino profético dele. Essa foi a segunda vez que Deus me disse. A primeira foi quando ele fez era uma espécie de vestibular, concurso, eu não sei o nome que tem para isso, porque vestibular é mais para a faculdade, né? Um processo seletivo. Vai falar com gente culta, é outra conversa. Obrigado. Um processo seletivo para ele entrar num curso, na minha época era colegial, agora é ensino médio. Né? Mas era um curso técnico, se não me engano, do IFPR. E era um negócio disputadíssimo. A gente empolgado, torcendo com Israel, orando com ele. Quando saiu o resultado, ele tinha passado. Gente, nós fizemos uma festa em casa. Meu filho nem se fala. E eu entrei no quarto para orar, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor abençoou, abriu a porta. O Espírito Santo diz: não tem nada a ver com isso. Ele diz: ele passou porque estudou. Ele diz: se você deixar seu filho se matricular nesse curso, ele vai se perder em relação ao meu propósito. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Você é um guardião do destino profético dele. Não deixe isso ir adiante. Eu fiquei pensando, depois de toda essa empolgação, a família orando, a festa, como que agora eu vou dizer? Eu respirei fundo, criei coragem, fui lá, falei: filho, vem cá. Você sabe que seu pai te ama? Sim. Sabe o quanto seu pai luta por você, torce, investe? Sim. Você sabe que eu quero o seu melhor? Claro, pai. Eu falei: você tem dúvida disso? Ele falou: nem um pouco. Ele falou: eu falei para ele: você está nessa casa há muito tempo. Você consegue reconhecer que, além de um pai, eu sou um homem de Deus que não brinco com as coisas espirituais? Ele falou: com certeza. Eu falei: então se prepara. Porque agora, não apenas como pai, mas como guardião do seu destino profético, eu tenho uma coisa para te dizer. Abre o seu coração, deixa a emoção de fora. Eu falei: eu entrei naquele quarto para agradecer a Deus que você passou nesse processo seletivo. E você viu minha alegria e minha festa com você, porque era o que eu queria. Assim como você. Eu falei: mas Deus me disse que nós nunca perguntamos para Ele o que Ele queria. E Ele me disse que isso não tem nada a ver com o seu propósito. Pelo contrário, se você entrar aí, você vai se perder em relação ao propósito. Eu falei: filho, eu espero que você entenda. E que se você não entender tudo, no mínimo você me dê um voto de confiança. Mas quer você goste, quer não. Quer você consiga engolir isso agora ou vá levar tempo. Eu não vou deixar você seguir adiante.
Eu lembro que os olhos dele se encheram de lágrimas, os dois, na hora. E começaram a escorrer. Ele falou, pai, eu confio em você. Como pai e como homem de Deus. Eu confio no que Deus tem para mim. Ele diz, eu vou te obedecer. E nós o matriculamos numa outra escola. E a gente só entendeu depois, né, o quanto Israel, nos 3 anos do ensino médio, impactou aquela escola. Né? 2 anos depois que ele tinha saído, minha filha ainda continuava estudando lá por ser mais nova. Ela dizia, pai, impressionante, professores, todo mundo fala do que foi a passagem do Israel. Agora, isso é o que a gente sabe. O que poderia ter acontecido de errado, de diferente, que a gente não sabe. Né? Mas são questões, gente, nunca ninguém me disse que a gente tinha que orar para escolher a escola para onde o filho vai. Nunca parei para pensar nisso na vida. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que uma das coisas que nos ajudou foi um volume constante de oração. Senhor, seja feita não a nós, mas a tua vontade. Seja feita não a vontade dos nossos filhos, mas a sua vontade. Cumpra-se o seu propósito. Aí, voltando à história da moça da escola, eu falei, lembra da história do guardião do destino profético? Ele falou, lembro. Eu falei, eu estava orando a respeito desse assunto. E Deus me disse a mesma coisa. Ele me mandou te frear. Você disse que ainda não está gostando. Eu acho que você está gostando. Mas mesmo se você tiver, você vai desgostar. Sabe, eu vejo alguns pais, não, pastor, é que meu filho, minha filha está apaixonada. Eu digo, que idade? Porque, gente, quando a adolescência começa e aqueles hormônios começam a ferver, né, existem coisas que não são meros sentimentos de afeição, são respostas químicas. Agora, a criançada, e me perdoe os que estão presentes, chamar de criançada, que ainda está entrando na adolescência, nem entendeu o propósito de Deus para si. E já vai escolher com quem vai passar o resto da vida. Não, pastor, mas não vai passar o resto da vida, então não devia nem escolher. Porque para um crente, gente, namoro não pode ser brincadeira. Então, eu passei uma vida inteira dizendo aos meus filhos, casamento não é só uma união de pessoas, é uma união de propósitos. Se um tem um chamado para ser missionário na África, o outro na China, e os dois casam, qual o propósito vai ser cumprido? Ou de um ou de outro, ou nenhum. Eu falei, como você decide o resto da sua vida sem ter as informações do trilho no qual deve andar? Então eu dizia, em primeiro lugar, isso lá em casa, não estou dizendo que você tem que fazer. E eu falei para meus filhos, tanto papai como mamãe têm autoridade para dizer isso, porque nós decidimos não namorar antes dos 18. A gente decidiu entender o propósito primeiro e não brincar com isso. Então vocês não podem. Um dia um irmão da igreja falou, onde é que está na Bíblia que tem que ter idade para namorar? Eu falei, onde é que está na Bíblia que tem que chegar 10 horas da noite em casa e os seus filhos têm que chegar? Aí ele engoliu seco. Eu falei, a Bíblia diz que é para obedecer os pais. Se fosse só para obedecer a Deus, não precisava obedecer os pais. Se os pais só dessem para os filhos o que Deus mandou, dizendo, obedece a Deus, eu não tenho, não haveriam regras. Em Jeremias 35, Deus exalta os recabitas, filhos de Jonadab, porque gerações depois eles obedeciam a voz de comando que o cara deu para os seus filhos. Mas o que ele exigiu da linhagem dele não era algo que era proibido para os outros, todo mundo podia fazer. Mas ele diz, meus filhos nunca farão isso. E eles obedeciam. Deus diz, nunca faltará homem a Jonadab, eu vou abençoar a casa dos recabitas, porque decidiram honrar pai, que é princípio bíblico. Quem está entendendo? Aí eu vejo pais que se tornaram reféns dos filhos. Não, pastor, mas é que está gostando de fulano. De que idade? Normalmente já está errada a idade. Aí eu pergunto, e o fulano é crente? Então, é muito gente boa, só falta Jesus. Só falta Jesus como se Jesus fosse a cereja em cima do chantilly, como se ele fosse um acessório. Gente, é o ponto de partida, é o centro de tudo. Agora, tem uma ordem bíblica expressa para não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Aí o pai que está criando os filhos não pensa, quando gerarem os meus netos, minha linhagem, ao casar com alguém de julgo desigual, provavelmente não vão servir a Deus, mas estão olhando e dizendo, não tem problema. Como não? Então, sabe, nós precisamos entender o que é criar filhos com propósito. Educá-los no caminho do Senhor. Em primeiro lugar, no encontro com Deus. Depois, para viver o plano e o propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, por exemplo, eu coloquei para os meus filhos critérios que não existem nas outras casas e não tem que existir. Mas por causa de coisas que eu entendi ao longo da criação deles. Quando Israel tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, ali são uns 4. Um dia orando por eles, me veio uma convicção. Que os dois, quando fizessem 18 anos de idade, deveriam sair e estudar fora do Brasil. Não apenas para dominar a língua inglesa, o que eles poderiam fazer aqui, mas seria uma espécie de desmame, de um processo de Deus de gerar amadurecimento neles.
Qual foi a decisão que Kelly e eu tomamos? Eu falei, Kelly, eu tenho a mais absoluta convicção. E eles querendo ou não, aos propósitos. Agora, em vez de passar uma vida esperando, o que Kelly e eu fizemos? Nós começamos a guardar R$80 por mês para cada um numa previdência. Gente, era um sacrifício muito grande para nós. O tempo todo a gente decidia, não vamos sair, não vamos gastar com isso, não vamos gastar com aquilo. Mas mês após mês, ao longo de anos, eu sabia quando chegasse o momento, provavelmente eu não teria tudo. Até porque o dólar foi subindo ao longo dos anos. Mas eu dizia para Deus, se eu tiver pelo menos a maior parte e tiver feito a minha parte, eu sei que o Senhor vai fazer o resto. E Ele fez. Mas sabe, nós podemos ser intencionais em tudo aquilo que nós fazemos. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa questão, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus. De vez em quando eu ouço pais dizer, não pastor, eu não tive o que você teve. Eu digo, olha, eu tive uma coisa muito boa, mas eu não tive orientação nenhuma sobre paternidade na minha vida. Porque meu pai não fazia a menor ideia do que era isso. O pai dele se suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Cresceu numa família completamente disfuncional. O que de maravilhoso ele fez, teve um encontro com Cristo e decidiu, tomou uma decisão, se ninguém antes de mim teve, a partir de mim as próximas gerações vão servir a Deus. Às vezes as pessoas dizem, não pastor, mas eu não nasci num lar cristão como você, nem como seu filho, nem como a sua neta. Eu digo, meu pai também não. Mas porque ele decidiu algo tão forte a respeito dele e das próximas gerações, agora todos nós estamos sendo consagrados a Deus desde antes de nascer, já por 3 gerações. O primeiro presente antes do nascimento é uma Bíblia, porque alguém decidiu. Então, se você não teve isso, decida a partir de você. E ao falar essas coisas, não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar. Cada um tem uma história. Mas meu pai não sabia absolutamente nada. A gente ia abraçar meu pai, ele ficava duro, feito um cabo de vassoura. Ele nunca abraçou, recebeu o abraço do pai dele, não fazia a menor ideia do que era isso. Não teve muita coisa que ele nunca nos ensinou. E eu fui para o casamento, procurando estudar tudo que a Bíblia dizia, ler todos os livros, perguntar às pessoas que tinham tanto bons casamentos como filhos bem criados, Kelly, uma vida inteira a gente dizia, qual o segredo? O que vocês fazem para ter isso? O que faz para ter aquilo? Né? E a gente decidiu, nós vamos crescer, nós vamos aprender, mas uma coisa sempre fizemos, foi dizer, Senhor, nós não sabemos fazer esse negócio sozinho. A gente pensa num medo que me deu quando eu descobri que ia ser pai. Eu tinha medo de pegar a criança no colo, eu tinha medo de derrubá-la, eu tinha medo de colocar na cama e virar em cima dela, eu tinha medo de deixar no berço e no medo o tempo todo, porque é uma coisa completamente nova. E o destino de uma vida está ali nas suas mãos. Mas o tempo todo nossa oração é, Senhor, nós precisamos de sabedoria. Nos dê luz, nos dê entendimento, nos dê insight. E os nossos maiores acertos não foram coisas que a gente já sabia. Foram direcionamentos muito precisos do Espírito Santo. Ou às vezes assim, aqueles insights que você sabe que não é só uma ideia. Né? Você sabe que aquilo é algo que vem do alto, iluminando, te ajudando a entender. E à medida que o tempo foi passando, a gente pôde ir se antecipando, acertando muitas coisas. Eu cresci numa casa, nós éramos em 3 filhos homens. Não tinha uma menina ali. A que nasceu seria uma caçula, viveu 2 dias, faleceu. A gente não teve essa experiência. Mas eu lembro que enquanto eu orava pela Alice, o Espírito Santo dizia, ela precisa de uma presença paterna muito forte. Então eu sempre tentei estabelecer a linha de comunicação, de diálogo, né, cobri-la de afeto, estar presente. Mas quando ela fez 11 anos de idade, eu falei, Kelly, eu estou com a convicção da parte de Deus que eu tenho que fazer algo. Eu falei, você vai comigo. Porque eu falei, eu vou esperá-la no colégio. Eu falei, nem a pau, que nenhum garoto vai dar flor, chocolate e joia para minha filha antes de mim. Falei, esse espaço preencho eu primeiro. Eles que depois, quando ela tiver crescida, venham disputar o espaço deles. E eu falei, você tem que ir comigo. E tem essa conversa de pedofilia, hoje em dia eu não posso estar lá sozinho. Fica do meu lado. Então comprei umas flores especiais, exóticas, fiz das tripas o coração na época. Comprei, né, chocolates aqueles importados assim também, bem caros. E eu sempre contei que era uma joia. Minha mulher esses dias falou, semi-joia. Falou, era joia para o seu orçamento, mas não era joia. Eu comprei um colarzinho com pendente para ela, que era um coração que tinha o formato da fechadura de um cadeado desses antigos. E nós a esperamos na porta da escola. Eu no início falei, Kelly, será que o mico é grande? Porque os filhos têm vergonha, às vezes, quando vão entrando na adolescência, da demonstração de afeto dos pais. Eu já, para trollar meu filho, já fiz isso na frente da escola. Ele desceu do carro,
Quando eu esperei, quando ele estava bem perto dos amigos, abri a janela e gritei, papai te ama, filho. Ele sabia que aquilo não era a declaração de amor do dia a dia, era só para fazer a turma rir dele mesmo. Agora, a Alissa, eu falei, Kelly, eu acho que não vai ter problema, porque assim, ela nunca teve nem aí para que os outros acham ou pensam. Ela, quando tinha uns 4 anos de idade, fui buscá-la uma vez na porta da escola, ela já saiu gritando, ela nem esperou me encontrar de longe. Pai, ela ria, fiz xixi na calça hoje. Eu ficava pensando, quem é que faz questão de falar isso para todo mundo? Quer dizer, a filha do Subirá, exageradamente honesta. Então eu falei, eu acho que vai ser tranquilo. Eu falei, mas a gente tem que seguir o testemunho interior. Gente, pensa em algo especial na vida da Alice. Primeiro os alunos foram saindo e não importa, serão meninas, meninos, todo mundo parar para ver o que é que ia dar. Né? Kelly diz, eu ouvi muito comentário das meninas dizendo como eu queria, né, que meu pai tivesse feito uma coisa dessa. Eu ficava pensando, quem que me deu essa ideia? Aquilo foi gerado em oração. Quando a Alice finalmente veio, né, eu fiz questão, né, de honrá-la, de homenageá-la, entreguei primeiro as flores, depois o chocolate, depois falei, filha, papai tem um presente aqui, né, que você não vai abrir agora. Eu abri e mostrei o que é. Falei, isso aqui é um colarzinho, tem um pingente desse coração com essa fechadura. Eu falei, você percebeu que parece um cadeado? Ela falou, sim. Eu falei, você está vendo alguma chave aqui? Ela falou, não. Eu falei, sabe por quê? A chave é minha. Ela fica na minha mão. O significado disso é que você não é obrigado a aceitar e nem usar. Por isso que eu quero que você não faça nada agora. Você vai para casa, você vai pensar, vai orar. Porque isso aqui vai ser uma aliança entre eu e você e Deus. Se você aceitar, isso significa que você entende que a chave do seu coração está na minha mão. Você não entrega para nenhum rapaz sem a minha bênção. Eu quero melhor para você. Já fiz isso antes de você nascer, enquanto você crescia até os seus 12 anos. Eu vou continuar fazendo. Vou orar a vida inteira por um genro especial. Mas você não avança sem a minha bênção. Não, pai, eu estou pronta. Vai pensar, vai orar, volta. Depois, em casa de um tempo, ela falou, pai, eu confio em você. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Né? E a partir desse dia, nossa conexão para poder falar de tudo quanto é tipo de sentimento ao longo da vida dela mudou completamente. Então, assim, eu acredito que além de entender princípios bíblicos e procurar aplicá-los, nós precisamos de oração o tempo todo, buscando sabedoria, buscando liderança do Espírito Santo. Isso não é para um ou outro. O Espírito Santo não falava comigo porque eu sou pastor, mas porque eu sou crente. Ele vai falar com você porque você é crente. Amém? Pastor, não desenvolver essa intimidade, essa sensibilidade. Vá orando e clamando pelo cumprimento da vontade de Deus. Porque muitas vezes ela vai se estabelecer, mesmo que você não entenda como. Mas porque nós oramos, lembra que Jesus nos ensinou a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, essas coisas vão acontecendo. Então nós precisamos ter uma visão geral. Quando nós estávamos orando a respeito de onde Israel estudaria, né, fora, a gente um dia foi surpreendido com alguém dizendo, olha, eu quero interceder junto à faculdade, né, eles chamavam de IHOP-U, que significa, o U do fim é a Universidade do IHOP, lá em Kansas City. E alguém falou, eu quero conseguir uma bolsa de estudo para o seu filho. E eu senti muita paz, eu tinha certeza quando ele falou isso. A gente não pediu nada para ninguém que ia acontecer. E depois esse camarada entrou em contato comigo e falou, olha, consegui 4 anos na faculdade, no IHOP, na faixa, né, totalmente gratuito para o seu filho. E nós ficamos felizes com a notícia. Mas quando foi chegando a época dele ir, quanto mais eu orava, maior era a convicção que eu tinha. Eu chamei meu filho e falei, filho, presta atenção. Você ganhou 4 anos de bolsa, mas você vai ficar 1 ano só no Kansas. A gente queria muito que ele fosse. A casa de oração já estão há mais de 20 anos, orando e adorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Né? Eu sabia que isso ia ter um papel importante na formação do ministério dele. Mas eu falei, escreve o que eu estou te dizendo. Você fica 1 ano. Ele falou, pai, eu queria ficar pelo menos 2. Eu falei, escreve. Lá em casa ele sabe quando eu estou dizendo escreve. Eu digo, uma convicção do alto e ela vai se provar verdadeira. Né? Mal sabia a gente que, enquanto eu dizia isso, antes mesmo dele ir, que com 1 ano depois ele já estaria casando, e foi quando ele mudou. Mas ao longo do tempo a gente começou a receber clareza de entendimento para poder encaminhar os filhos. Pastor, em tudo? Não. Nas questões principais.
Outras a gente percebia que determinadas portas se abriam, eram resultado de oração. Mas todo pai precisa criar os filhos com esse senso de alvo. Levá-los a Cristo, né? Além de levá-los cedo ao encontro com Cristo. Eu orava toda noite pelos meus filhos. Quando eles iam dormir, eu botava a mão na cabeça de cada um deles, começava a orar e dizer: Senhor, o mais cedo possível, que sejam cheios do Espírito Santo. Kelly e eu não orávamos em línguas na frente dos filhos. Eu às vezes via a criança, eu dizia: esse parece estar imitando o pai e não tendo uma experiência legítima. E são crianças, não dá para a gente julgá-los por isso. Mas eu orava e dizia: Senhor, surpreenda, que eles vivam essa experiência sem ver ninguém. Um dia, o Israel entra no quarto e diz: pai, precisamos conversar. Tinha 6 anos de idade. Eu falei: pois não, filho. Ele falou: pai, está acontecendo umas coisas estranhas comigo. Eu falei: como assim, coisa estranha? Ele falou: sabe aquele momento gostoso da oração? O momento gostoso é quando o coração começa a quebrantar, que percebe a presença de Deus, que às vezes no início você vai, irmão, é uma briga, parece que a carne demora um pouquinho para morrer. Eu falei: sei. Ele falou: então, quando chega esse momento gostoso da oração, está acontecendo umas coisas estranhas comigo. Eu falei: que coisa estranha? Ele falou: eu começo a falar umas coisas que eu não entendo, que eu não sei o que eu estou falando. Eu falei: é mesmo, filho? Ele falou: é. Eu falei: me explica o que é esse negócio de falar o que você não entende. E ele falou: pai, o senhor acha errado a gente tirar um tempo de oração nós dois? E se de repente acontecer na sua frente eu fazer isso para o senhor ver e me ajudar? Eu falei: não acho errado não, filho. E nós começamos a orar, dobramos os joelhos. E a glória de Deus veio sobre aquele quarto. Um momento assim muito forte na minha memória. Daqui a pouco meu filho começa a chorar enquanto ora. E ele destampa a falar em línguas de um jeito que eu nunca vi ninguém falar. Não dá nem para dizer que era um negócio que estava imitando. E depois que aquilo, né, deu uma acalmada, ele falou: é isso que acontece. Eu falei: filho, deixa eu te mostrar na Bíblia o que é isso que está acontecendo. E aí falei, né, sobre o que era o enchimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a linguagem sobrenatural de oração. E daí ele achou o máximo. E foi por isso que é tão bom. Eu falei: olha, o resto da vida você vai se dedicar a esse negócio. Quando a minha filha estava para completar uns 6 anos, um dia eu chamei ela, falei: filha, quando seu irmão tinha essa idade, começou a acontecer umas coisas estranhas com ele. Ela falou: é mesmo? Eu falei: olha, sabe aquele momento de oração, quando fica bem gostoso? Ela falou: sei. Ele falou: então, seu irmão disse que ele começava a falar umas coisas que ele não entende. Se isso acontecer, ela falou, o senhor está por fora, já está rolando. Gente, eram 2 tocos de gente, um com 9, ela com 6. A gente entrava no carro com a viagem, eu dizia: vamos orar. Aí a minha tia da minha filha dizia: normal ou em línguas? Mas sabe, a gente trabalhava oração diária, imposição de mãos todos os dias. Aí de vez em quando, um ou outro fala: não, pastor, acho que seus filhos são especiais, com propósito, porque as coisas acontecem. Eu digo: tu não ora com os seus. E depois, porque acontece com os meus que eu oro, eles é que são especiais. Gente, Deus ama cada um de nós, não faz acepção de pessoas. Nós podemos viver algo diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então, depois de entender, no livro nós dividimos, Kelly e eu, o livro em 3 partes. A primeira é só o alvo. O alvo geral, salvação. O alvo personalizado, isso aí já é 1/3 do livro. Depois, baseado em Isaías 49:2, que diz: ele me colocou como flecha polida na sua aljava. O polimento era a fase final de acabamento, da preparação da flecha. Porque você não atira a flecha sem ela estar pronta. Mas quando ela está pronta, você não bota direto no arco. Ela vai primeiro para a aljava. Então, as outras 2 partes do livro, nós trabalhamos a preparação das flechas. Aí vai a educação, a criação dos filhos, correção. A gente tem 2 capítulos sobre correção e disciplina. Né? E depois, quando as flechas estão prontas, não quer dizer que elas têm que imediatamente ser lançadas. Elas vão para a aljava, tempo da espera. No livro a gente fala sobre o tempo da espera. Até que a hora de ser lançado chegue. A gente tem um capítulo inteiro chamado Invista em Memórias. Eu acredito que é algo que vai ajudar muita gente. Mas a gente fala muito sobre espera. Então a gente dizia para eles: tem que esperar a hora certa para tudo. Israel, quando tinha 17 anos de idade, ganhou de presente de um irmão da igreja. Eu lembro que depois de ter trabalhado, aos 15 anos foi quando ele começou a trabalhar. Não, perdão. Acho que ele já com carteira assinada, eu não sei se ele já tinha 16, estava na iminência. Mas ele, quando começou a trabalhar, eu lembro que aquele primeiro mês, gente, foi um mês comprido. Eu ficava o mês inteiro falando: a hora que eu receber meu primeiro salário,
A hora que eu repenso naquela espera. Quando finalmente recebeu, um dia ele chegou em casa, falou, pai, recebi o primeiro salário. Falei, já separou a parte de Deus o dízimo? Ele falou, eu não vou dar o dízimo. Quando ele falou isso, já quase que me acendeu um negócio. Eu pensei, não. Ele ouviu isso a vida inteira e não ia brincar com isso. Eu olhei para ele e falei só, por que não? Ele falou, pai, eu vou dar o salário inteiro. E eu engoli seco. Gente, eu sou não só o pai, eu sou o pregador que ensina sobre contribuição. Mas quando meu filho falou isso, fiquei com dó dele. Você trabalhou o mês inteiro, vai pegar nada, vai esperar outro mês inteiro. Eu esqueci completamente dos valores espirituais. Ainda bem que eu não abri a boca para falar nada, mas mesmo assim ele percebeu, falou, pai, o senhor não está com cara de feliz. Eu falei, como é que é? Ele falou, pai, é o primeiro salário da minha vida, eu vou entregar como primícias. Eu aprendi isso com o senhor. Eu estava esperando a cara, mas claro, filho, glória a Deus. Deus seja louvado, vá em frente. Depois ainda falei, Kelly, eu estou com dó do bichinho. E ele entregou aquilo. Um dia uma pessoa me procura e falou, pastor, eu estava lendo um livro seu sobre finanças. E quando eu estava lendo o capítulo sobre primícias, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, nítido e claro. Ele disse, o filho dele, o autor do livro, me honrou com uma oferta de primícias. E agora chegou o tempo de eu honrá-lo. E o Senhor falou para ele, eu quero que você dê um carro. Não era um carro zero, não era um carro muito caro, um carro ajeitado. E ele me procurou, a princípio eu não conhecia, né? Nem sabia que ele estava frequentando a igreja, eu não queria, eu relutei com isso muito tempo, até que um dia o Espírito Santo falou muito claro comigo. Aí que eu fui levantar informação, quem era, né? Qual era o meu receio. Não queria nunca alguém me tratando como se fosse um aproveitador ou alguém que tentou pedir alguma coisa. Mas ele falou, pastor, o senhor não me pediu nada, toda a minha família sabe, Deus está falando comigo, eu quero fazer. Finalmente acabei aceitando. Só quando Israel ganhou o carro, ele tinha 17 anos de idade. Isso significa o quê? Que o carro ficava na garagem. Ele não podia dirigir porque ele não tinha carteira. Um dia meu filho está ministrando em Fortaleza, num evento de adolescentes, e alguém levantou a mão para ele numa sessão de perguntas e respostas, falou, olha, mas se a gente tem a certeza absoluta de Deus, quem é a pessoa com quem a gente vai casar? Tipo, é Deus que me deu. É mesmo pecado fazer o sexo antes do casamento? Eu lembro que meu filho falou assim, deixa eu te contar a história, Deus me deu um carro, mas está parado lá na garagem. Porque mesmo que Deus tenha me dado o carro, não é hora de eu dirigir. Tem uma hora certa de eu poder usufruir aquilo que Deus deu. Porque é assim que o reino de Deus funciona. Agora, se eu faço como muito pai, tem pai que os meninos estão com 12, 13 anos. Ele quer ter aquela sensação, meu filho é homem, é prematuro. E leva as crianças a quebrar a lei, a andar na ilegalidade. Gente, nós estamos formando o caráter das crianças. Se nós vamos dando toda hora jeitinhos, subterfúgio, alternativas, como você acha que vão crescer os valores dentro da criança? Tudo aquilo que a gente diz que pode, não pode, passa a ser relativizado. Nós nunca negociamos isso com os nossos filhos. Lá em casa nenhum deles podia namorar antes dos 18 e não tinha negócio. Deus tinha falado comigo assim de uma forma absurdamente clara a respeito da minha nora. Eu sabia que era ela, nunca falei nada para o meu filho para não interferir na escolha dele. Mas mesmo quando ele decidiu começar a conversa com ele, falei com ela, vai esperar até os 18. Né? Falei, vai cumprir. E isso é parte de um processo. Então, a preparação, ela envolve a criação e a educação. E se tem duas coisas que eu dei com muita intensidade para meus filhos, foi amor e a outra foi firmeza. Nunca negociamos princípios, nunca negociamos questão de limites, nunca negociamos. Eu lembro que pessoas próximas diziam, você é muito duro com seus filhos. Eu dizia, daqui a uns anos a gente conversa. A maioria dos que se queixavam que eram duros, os filhos estão tudo descambados. Sabe, nós precisamos entender que a própria disciplina é uma expressão de amor e de proteção para os filhos. Quem está entendendo, diga amém. Então isso não pode ser negociado. A Bíblia diz em Provérbios 13, 24, que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, esse o disciplina cedo. Um dia desse, Kelly e eu estávamos ministrando um evento, né? E estávamos num momento ali de orar por cura, feridas emocionais. E tinha uma pessoa ali chorando muito. Ele dizia, meus pais nunca me amaram, meus pais nunca me amaram, meus pais nunca me amaram. E a gente queria saber por que ele estava fazendo aquela afirmação. Mas aquilo doía tanto, demorou para ele se recompor, conseguir engolir o choro e dizer, meus pais me deixavam,
eu fazer o que eu quisesse, desde criança. Gente, esse era o sonho de consumo de nós, os filhos, não é verdade? Ter pais que deixassem a gente fazer o que quisesse. Ele falou, hoje, com a mentalidade e a maturidade de um adulto, eu fico me perguntando, quem é o pai que deixa uma criança que não sabe de nada da vida fazer o que quer sem nenhum limite? E disse, meus pais nunca me amaram. Eu fiquei quieto para não dizer, você tem razão. Nós precisamos entender, a própria palavra de Deus diz que o Senhor corrige o filho a quem ama, né? Assim como o pai também, né? Corrige o filho a quem ama. A correção na Bíblia é uma expressão de amor. É lógico que a Bíblia fala para não ter exageros. Agora, nós precisamos aprender. Porque muitas vezes a gente sabe, mas não entende. E eu tive uma experiência interessante. Eu tinha recém me mudado para Curitiba. Estava nos meses antes da formação da igreja. A gente estava só na fase embrionária, orando, trabalhando com as pessoas que nos ajudariam ali naquele começo. Eu lembro que era o mês de março. E era o fim de semana do aniversário da minha esposa. E lá em casa a gente sempre teve uma regra, né? No dia do aniversariante, o aniversariante decide o que faz. Então não tem festa surpresa, se ele não quiser que tenha festa, né? Se ele quiser sair comer fora, come fora. É o dia que cada um reina, né? Se quiser ficar trancado no quarto e não ver ninguém assistindo filme, pode. A gente tem a regra, né? E a gente, obviamente, trabalha isso antes para se organizar. Eu lembro que um dia eu falei para minha esposa, ei, meu amor, o que você quer de presente? Como você quer que seja o seu aniversário? Falei para ela, pode pedir qualquer coisa. Eu querendo dar de Herodes, falei, até metade do meu reino. É um reininho de nada, mas eu queria fazer a média. Ela olhou para mim e falou assim, eu já sei o que eu quero. Ela diz, eu quero um fim de semana onde você seja só nosso e de mais ninguém. Em outras palavras, não vai viajar pregar. Eu não tinha salário nem sustento, gente. Se não saísse viajar, pregar, né, não tinha sustento. Então, aquilo era um negócio assim, era um pedido difícil, mas eu olhei para ela e falei, dura coisa pediste, mas eu vou fazer. E aí nós combinamos, ninguém tinha dinheiro para bancar o passeio, nós conseguimos uma casa cedida no litoral aqui do Paraná e descemos em algumas famílias. A gente decidiu se amontoar cada família num quarto, os filhos ter com quem brincar, né? Fizemos o projeto do jeito que ela queria. E eu lembro que, quando estava chegando a hora, a turma resolveu, em vez de descer na sexta, para aumentar o fim de semana, né? Quem tinha compromisso de horário no trabalho conseguiu uma antecipação e resolveu-se que a gente desceria já na quinta-noite para ter um dia a mais. Falei, meu amor, isso não estava no script. Então, sexta de manhã, eu tenho que trabalhar. Falei, eu tenho prazo para entregar um livro para a gráfica, então até meio-dia eu vou trabalhar. Você sai cedo com as crianças, né, para a praia, me deixa ali, a partir do almoço, eu estou com você e está valendo a promessa. Ela falou, ótimo. E eu estou lá trabalhando para terminar meu livro. Era perto de umas 11 da manhã, a porta do quarto abre, meu filho entra e fala, pai, eu sei que eu estou errado e que eu mereço apanhar. Falei, réu, confesso, isso é ótimo. Já facilitou todo o trabalho de apuração, de convencimento, Aí eu falei, o que aconteceu? Nessa do que aconteceu, entra uma menina, filha de um outro casal que estava nos acompanhando, e ela disse, tio, o Israel me bateu. Quando ela falou isso, gente, pensa no sangue que ferveu. Além disso, na auxílios, os princípios bíblicos de não agredir, muitas vezes de nem revidar, né? Eu sempre bati numa tecla com meu filho, desde que ele nem entendia direito essas coisas. Eu dizia, não se agride uma mulher em hipótese nenhuma. Não cometa nunca isso. Eu dizia para ele, eu acabo com a sua raça. Eu venho para cima de você como você nunca viu. Esse é um limite que você não pode cruzar. Quando ela falou aquilo, o sangue já ferveu. E eu estou dentro de mim, calma, se domina. E eu perguntei para a menina, o que é que aconteceu? Ela falou assim, eu peguei uma garrafa PET de Coca-Cola, dessas vazias de plástico, e dei na cabeça dele. Eu falei, e daí? Aí daí que ele tomou da minha mão e deu de volta na minha cabeça. Falei, até aí está tudo certo. Ela falou, claro, se parasse aí estava tudo certo, porque eu dei primeiro. Mas só porque eu falei para ele, não doeu. Eu lembro a cena direitinho na minha frente. Ele pegou e me deu uma chinelada nas costas. Mas não doeu na minha, não doeu na dele, porque não era para doer. Era um plástico leve, era só uma brincadeira. Agora eu não dei chinelada nenhuma, ele me deu chinelada. Eu olhei para o cara e falei, é verdade, baixou a cabeça e disse, é. Falei, você dá uma licencinha para mim e já fecha a porta? Gente, primeira coisa, com o sangue fervendo dentro de mim, que passou na minha cabeça. Tenho vergonha, mas vou ser honesto.
Eu olhei para o meu chinelo, que estava ali no chão. Falei, vou dar uma chinelada nas costas desse menino, para ele ver o que é bom. E a hora que eu olhei para o chinelo olhou para mim, rolou aquele clima. O Espírito Santo falou ao meu coração e disse, você vai perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho. Gente, tem hora que a gente ora para Deus falar, parece que não fala nada. Esse dia eu estava na carne, eu não estava orando, eu não estava em sensibilidade espiritual, estava com raiva. Mas o Espírito Santo me advertiu e na hora eu entendi que era um momento sério. Porque aquela instrução dos 2 anos e meio de idade tinha sido muito forte. Quando ele diz a oportunidade da sua vida, eu entendi, essa de agora é mais forte do que aquela. Aí eu falei, filho, você sabe que você vai apanhar? Ele disse, sei. Eu falei, por que você vai apanhar? Porque você me ama, porque você me ensina. Eu falei, para, você decorou isso, você nunca entendeu isso. Eu entendi, se é para ministrar, eu deduzi que ele não tinha entendido. Quando eu falei, você nunca entendeu, o Espírito Santo falou comigo, nem você nunca entendeu isso até hoje. Gente, eu já era pai, eu já era pastor. Eu ensinava razoavelmente algumas coisas que ajudassem os pais, disse, você nunca entendeu. E realmente não entendi. Eu e meus irmãos, eu não sei por quanto tempo, a gente apanhava todo dia, gente. Todo dia. Porque a gente não entendia a disciplina como algo que te ensina a não fazer. A gente só já tinha com o tempo uma tabela emocional. Tal delito custa tantas cintadas, tal tem isso, mas um castigo, tal. A gente dizia, vale a pena? Vale, bora fazer. E a gente fazia para apanhar depois porque ia valer a pena. Então naquela hora o Espírito Santo começou a ver as coisas que eu não entendi. E como eu não poderia reproduzir o erro na vida do meu filho. Aí naquela hora eu falei, filho, você sabe que foi Deus? Você sabia que foi Deus que mandou um pai corrigir o filho? Ele disse, não. Eu falei, pois é, eu vou te mostrar. Vamos ler aqui na Bíblia. E eu comecei desde do Velho Testamento até o Novo Testamento, passando pelos textos. Eu falei, você sabe por que Deus mandou corrigir? Agora você sabe que ele, mas qual o motivo? Eu falei, filho, todo erro tem consequência. A correção sempre nos faz entender que a consequência tem que ser evitada. A pior punição não é nem essa correção, porque ela nos bota de volta no caminho. É quando a gente segue sem ela e vai colher as piores. E eu fui conversando, fui ministrando o coração dele. E depois de uma boa conversa, eu falei, filho, agora nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, você não desobedeceu só eu, seu pai. Você pecou contra Deus quando me desobedeceu e agrediu essa menina. Eu vou pedir perdão para ela e para os pais. Eu falei, acho ótimo, mas primeiro para Deus. Nós vamos consertar com Deus. Ele falou, como? Eu falei, nós vamos dobrar o joelho aqui, nós vamos orar e você vai pedir perdão. Ele falou, pai, estou com vergonha. Eu falei, ótimo. Porque o arrependimento tem que deixar a gente com tristeza e vergonha do que fez de errado. Mas Deus te ama, Deus vai te perdoar, Ele está te dando uma oportunidade de entender. Nós dobramos os joelhos, oramos, ele estava muito constrangido o coração. E é quando nós levantamos da oração, falei, filho, agora, mão na mesa. Parecia polícia dando baculejo. Falei, mão na mesa. Falei, papai, não trouxe aqui para a praia a varinha que eu uso para corrigir você. Eu não vou usar a mão que te abençoa e te acaricia. Então eu vou pegar um chinelo. Era o mesmo chinelo, mas o sentimento era outro. E falei, eu vou esquentar esse seu traseirinho que Deus botou mais carne, para os pais saberem exatamente onde corrigir. Eu falei, eu vou te dar uma chinelada só. Mas filho, vai ser a chinelada da sua vida. Agora, como você já sabe que ela vai ser intensa, eu vou te dizer, não desvie, não corra, não fuja, não ponha a mão. Porque qualquer coisa que você fizer só vai piorar o processo. Então você vai ficar esperando. Alguém falou, pastor, isso é tocar o terror. Eu falei, claro que era. Pelo menos eu diminuía a chinelada e colocava um pouco mais de temor junto. Né? E aí eu falei, você vai ficar aí com a mão na mesa, olhando para frente. E vai ser uma chinelada só. E que isso não se repita. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu dei a chinelada. Mas antes disso eu falei, filho, você sabia que é terrível para um pai bater no filho? Ele falou, não. Eu falei, muitas vezes você vai chorar para um lado, eu vou chorar para o outro. Eu falei, eu amo você, filho. Eu não quero bater em você. Eu não quero repetir isso. Eu falei, se eu pudesse, trocava de lugar com você. Ele, sério? Eu falei, também não se anime. Então, depois de toda essa conversa, eu dei a chinelada. Eu lembro até hoje, gente, ele mordendo os lábios, ele não chorou. E segurou firme a vontade de chorar. Então, ele virou e me deu um abraço inesquecível.
Um dos abraços mais apertados que ele já me deu na minha vida. Ele me agarrou, ele não largava, ele me apertava com força. E ele dizia perto do meu ouvido: pai, muito obrigado, porque você me ama e você me ensina. E agora eu sabia o que ele estava dizendo. Eu sabia que ele sabia o que estava dizendo. Aí, de repente, ele afastou e disse: olha para mim. Eu conheço a linguagem dos olha para mim, tipo assim, eu quero toda a sua atenção agora. Ele falou: o senhor pode achar, faltava 2 meses para ele fazer 7 anos. Ele falou: o senhor pode achar que eu sou muito criança para te prometer o que eu vou te prometer. Mas ele falou: pai, preste atenção. Ele falou: eu entendi o que o senhor me ensinou hoje. E ele falou: eu não entendi só aqui na cabeça não, eu entendi lá no meu coração. Ele diz: essa foi a última vez que o senhor me disciplinou. Nunca mais o senhor vai me disciplinar de novo. Gente, você acha que eu acreditei numa criança de menos de 7 anos dizendo que eu nunca mais ia disciplinar? Não. Mas nunca mais disciplinei meu filho. Aquilo entrou no coração dele de tal forma. O Israel passou a andar num nível de obediência. E eu entendi o que Deus está dizendo. A oportunidade da sua vida. Gente, eu não tive esse treinamento. Mas por causa dessa vida de oração, nos dê sabedoria, nos oriente. Como nós vamos criar esses filhos? Pensa numa oração que Deus ouve. E nós podemos viver isso. E por conta da mudança que aconteceu nele, a Alissa veio na sequência. Já começamos a ministrar as mesmas coisas, ela foi entendendo, ela também parou de ser corrigida. Pastor, nunca mais houve disciplina, houve outros níveis. Quando eu achava que ele não estava se dedicando o suficiente para estudar para as provas, tinha gancho de videogame, mas nunca mais houve correção física. Então, se nós entendemos e aplicarmos o processo, e aqui no livro a gente vai falar desde o que é não se exceder, desde o que é não errar, desde o que é comunicar claramente o processo, porque meus pais diziam: vai apanhar porque merece e tem que aprender. Mas a gente nem entendia o que é que a gente estava aprendendo. A gente só entendia uma coisa: esse delito custa tanto, aquele custa tanto, e a gente continuava fazendo. Aquilo não tinha mudado a nossa conduta. Mas a partir desse dia, algo diferente aconteceu. Então, isso tudo, gente, é preparação das flechas. Quem está entendendo, diga amém. Já é essa hora mesmo? 9h14? Mas no Mato Grosso do Sul agora é 8h14. Outro dia eu fui brincar assim, engraçadinho, falou: mas nós não estamos lá, não é verdade, pastor? Falei: tá bom. Deixa eu tentar acelerar. A respeito do tempo. Gente, o livro de Provérbios diz: a herança possuída antecipadamente não será abençoada no seu fim. Sabe, quando alguém, como a maioria de vocês, se converte depois de já crescido, não dá para cobrar determinadas coisas, porque não havia conhecimento, havia ignorância. Não só não tinha conhecimento, como não tinha uma nova natureza para se obedecer a Deus. Mas eu fico triste que as estatísticas nas nossas igrejas, não estou falando no resto por aí que eu não sei como é que alguma coisa entre 70% a 80%, é mais ou menos a estatística, dos filhos que são criados dentro da igreja, não se casam virgens. Orientados sobre o que é o casamento, sobre a importância de pureza, a necessidade de guardar. Isso significa o quê? Que não adianta você simplesmente falar apenas uma coisa ou outra. Então nós temos que trabalhar com os filhos o entendimento. A herança possuída antecipadamente não é abençoada depois. Comer o bolo antes da festa, a gente dizia, não gera lucros e benefícios permanentes e duradouros. Vocês precisam aprender a esperar. A espera é difícil, principalmente para nós, que a vida está correndo já há um bom tempo. A gente fica naquele sentimento, cada ano passa mais depressa, está tudo acelerado. Para quem não teve as primeiras realizações, tudo é demorado. Mas nós precisamos levá-los a entender que isso é parte de um processo que Deus usa para forjar o caráter. Porque quem não espera numa coisa, gente, não espera na outra. Quem não cumpre princípio numa área, não cumpre em outra. Então, assim, a gente trabalhava com os nossos filhos o conceito bíblico. Se é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então, desde as mínimas coisas, dizendo: olha, é para Deus, isso não é para o papai e mamãe, não é só para vocês, antes de mais nada é para o Deus que vocês amam. E à medida que nós estamos trabalhando esse entendimento de espera, a gente não apenas ajudou eles em relação à formação, à preparação, mas acomodá-los na aljava até que chegasse a hora de ser lançados. Então, esse tipo de entendimento, e é lógico que aqui, como eu disse, só estou tentando resumir, só nesse livro aqui são 240 páginas de ensino bíblico. No nosso curso são 14 aulas,
a respeito do assunto. Não tem como a gente esgotar o assunto uma noite. Mas eu estou tentando chamar a sua atenção para que você pense em coisas importantes e se disponha a investir nisso. Nós queremos ver famílias fortes. Nós queremos uma nova geração que vai se levantar debaixo do temor do Senhor, do conhecimento de Deus, guiado pelos pais para cumprir o plano e o propósito de Deus. E para isso nós precisamos ajudá-los nessa preparação. Eu disse que uma das coisas ligadas ao tempo da aljava é que depois que eles saem, gente, nós já não conseguimos ter muita influência sobre a vida dos filhos. Então uma das coisas que nós decidimos, nós vamos investir em memórias. Precisamos de tempo junto. Culto familiar para nós era algo sempre muito importante. Mas também o tempo de diversão, né? Eu me lembro que eu tive que acabar tomando a decisão que durante muito tempo eu protelei e não queria. Foi estabelecer a segunda-feira, né? Hoje a gente tem isso em dias alternados porque a equipe é grande. Foi estabelecer a segunda-feira como dia de descanso pastoral. Porque sábado e domingo a gente passava o dia enfiado na igreja, enquanto os filhos, os amigos deles, filhos de outros pais, tinham uma vida, entre aspas, normal, se divertiam sábado e domingo, a gente não podia fazer muita coisa com eles. Então a gente decidiu fazer que nem restaurante que abre domingo, fecha na segunda, né? Tem o descanso em outro tempo. E a gente teve que ter decisões muito firmes para proteger o tempo deles. Gente, eu sou filho de pastor, eu tinha ciúme da igreja e do povo, porque estava o tempo todo roubando o pai da gente. E reclamando, eu só tive 5 minutos, eu tinha vontade de dizer, cabeção, faz a conta de quantos 5 minutos todo mundo pega, né? Se vocês abrissem mão dos 5 minutos, vão reclamar, sobrava tudo para mim. Então, a gente, Kelly e eu decidimos, vamos trabalhar com os filhos com muito zelo. E se a gente não entender que eles são a missão prioritária, e não colocá-los à frente, gente, é uma questão de tempo. Eles não vão ter o senso de valorização e vão se perder no processo. Eu lembro de um dia, eu tinha prometido o mês inteiro, né, que a gente veria ainda aquele mês. Eles eram tão novos na época, era uma animação, não era filme. Animação, né, que chama desenho. E finalmente chegou a última segunda, né, que a gente poderia ver, porque ia sair de cartaz aquela semana. E aí nós entramos no carro e estamos finalmente indo, porque eu tinha que cumprir a minha promessa. Um dos versículos que meus filhos mais me ouviram repetir a vida inteira foi: o que jura e mesmo com dano seu não muda. Aí nós estamos já animados, dentro do carro para sair, meu celular toca. Eu atendo, era um irmão da igreja, ele falou: pastor, preciso falar com o senhor agora. Falei: por que agora? Ele falou: acabei de ter uma briga séria com a minha esposa, meu casamento acabou e eu preciso de ajuda. Eu falei: meu querido, agora eu não posso. Eu falei, era o final da tarde já da segunda-feira, eu falei: mas amanhã, primeiro horário pela manhã é seu. Ele falou: eu acho que o senhor não está entendendo. Está entendendo o quê? Que você quer falar comigo? Eu estou dizendo que meu casamento acabou. Eu falei: ok, mas eu estou te dizendo que eu não posso conversar agora. Por que não? Eu falei: olha, eu devia te dizer, não é da sua conta. Mas já que você quer saber, porque eu tenho um compromisso. Qual compromisso que o senhor vai colocar à frente do meu casamento? Eu falei: estou indo para o shopping com a minha esposa e com meus filhos. Nós vamos passear, nós vamos comer na praça de alimentação e nós vamos para o cinema. Ele quase endemoniou do outro lado. Meu casamento está acabando e o senhor vai passear com a família no shopping? Eu falei: é por isso que o meu não está. E desligou na minha cara com raiva. Eu falei: vai pensar. Eu fui para o shopping. É lógico que eu orava de vez em quando por ele, mas falei: senhor, eu não vou deixar os meus filhos viverem como reféns daquilo que é urgente. E eu decidi que ficaria com ele. No dia seguinte ele não apareceu no primeiro horário. Eu liguei para ele: você vem ou não vem? Não precisamos, não precisa mais conversa. Eu falei: não seja ignorante, vamos conversar. Ele falou: não, pastor, estou dizendo, não precisa. Eu falei: como assim não precisa? Ele falou: pastor, eu fiquei com tanta raiva do senhor. Mas tanta raiva, tanta raiva. Fiquei com mais raiva do senhor do que eu estava da minha esposa. E eu tinha que falar mal do senhor para alguém, só estava eu e ela em casa. Ele falou: então quebrei o silêncio, fui lá, falei: olha, eu sei que nós estamos brigados, mas tenho que falar uma coisa. Você acredita que eu liguei para falar para o pastor da nossa briga, para pedir ajuda, e ele me disse que não podia atender, porque ia passear com a família no shopping? Aí a mulher de inimiga foi aliada. O quê? Mas enquanto o negócio estava fervendo entre eles, ela de repente parou, olhou para ele e falou: mas você já parou para pensar que se nós tivéssemos priorizado nossa família do jeito que ele está priorizando a dele, talvez a gente não teria chegado nesse ponto? E naquela hora ele falou: pastor, a ficha caiu. Eu falei: é verdade.
Ele falou, a gente já se acertou e meus filhos não perderam o cinema. Deus seja louvado, que é bom demais. Mas sabe, querido, a gente tem que tomar determinadas decisões, né? Nós precisamos mostrar que eles não são algo secundário na nossa vida, que eles são a nossa missão prioritária. Isso muda completamente o senso de valor deles. Então, à medida que nós fomos trabalhando essas coisas, era o tempo todo, é um entendimento de princípios, era a gente ouvindo gente. Quando a gente aprendeu a lidar com o filho, e veio o segundo, a gente não fazia a menor ideia de como era lidar com dois. O que a gente fazia? Vamos, Kelly, vá para as mulheres mais velhas, as mais experientes, né? E a gente ia aprender com eles. Mas normalmente a gente queria ouvir quem fez um trabalho bem feito. A palavra de Deus diz lá em Tito capítulo 3, que aquele que quer ser bispo, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, casamento exemplar. A Bíblia diz, criando os filhos em toda honestidade e respeito. A Bíblia diz, porque se alguém não governa a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Então, nosso primeiro rebanho é a família. Nosso primeiro ministério é a família. E eu creio numa igreja que vai se permitir ser restaurada para viver intensamente esses princípios. Mas, se a gente não tiver a compreensão e a sensibilidade para Deus, né, a gente não vai corresponder com ele. Voltando à questão das memórias. Então, muitas vezes, para proteger essas memórias dos filhos, a gente tinha que ter posicionamentos muito firmes, né? A gente mesmo, naquele aperto de tanta coisa para fazer, dizer, não, eu não tenho um trabalho mais importante, eles são o trabalho mais importante. Sabe, é impressionante como essas coisas vão marcando os filhos. Eu ficava 3 dias por semana fora, durante 17 anos, até antes da pandemia. Você consegue imaginar o que é quase metade da semana, toda semana, todo ano, por 17 anos. Eu dizia, Deus, eu não quero me tornar um pai ausente, porque eu estou cumprindo o seu chamado. Me ajuda a encontrar alternativas. Gente, numa época que eu não gastava isso de mercado para manter a minha casa, eu cheguei a gastar 900 e tantos reais de celular no mês. Numa época que você pagava deslocamento quando viajava e inteiro urbano para ligar de volta. Porque eu não queria ficar sem contato com os meus filhos. E muitas vezes a gente sacrificava outras possibilidades de aquisições de coisas materiais que interessavam para dizer, nós vamos preservar o funcionamento da família. Então, não é uma coisa que vem pronto, a gente precisa construir. Um dia eu voltei de viagem, que ela sempre amou fotografia. Onde a gente ia viajava, ela tirava foto o tempo todo. Eu dizia, você não vai conseguir nem ver essas fotos depois. Isso já depois da fase da foto digital. Porque antigamente, quando revelava, nem se fale, né? Os que lembram dessa época, né? A gente gastava dinheiro, tinha foto que não valia a pena. Mas eu dizia, amor, você nem vai ver tudo isso, mas aquele sempre valorizou. E ela ficava brava comigo, ela disse, você viaja, você volta aos lugares sem foto. Eu dizia, a lembrança está tudo aqui dentro. Ela dizia, mas a gente não enxerga aí dentro. Ela dizia, eu quero saber como era. Então, às vezes, eu tirava foto. E as crianças foram aprendendo com ela. Pai, mostra a foto. Onde você foi? O que é que Deus fez nas reuniões? Então, a gente gastava um tempão falando disso. E um dia eu fui mostrar foto. E foi quando eu me arrependi de ter tirado foto. Eu estava ministrando numa cidade do litoral do Nordeste. E o litoral nordestino é fantástico. E meu filho falou, ô pai, quando for pregar nesses lugares legal, marca nas nossas férias e leva a gente junto. Ele tinha uns 9 anos de idade. A hora que ele falou aquilo, bateu algo no meu espírito. Eu não sei explicar. Era uma nota, era um grito de advertência de Deus. Presta atenção nisso. E eu presto atenção nisso. É uma criança que quer passear. Ele disse, você tem orado a respeito de como ter mais tempo com a família. Comece a levá-lo junto em tudo que você puder. Durante o ano você não pode atrapalhar as escolas, mas nas férias você pode fazer isso. Então eu comecei. Às vezes ia recebendo, a menos que eram eventos muito pontuais, convites. Eu disse, olha, já vou estar pelo Nordeste, no final do ano, dezembro, janeiro, às vezes dizia fevereiro, né? Vou fazer um circuito de um jeito que fique mais barato as passagens para todo mundo, a turma ótima, e eu comecei a levá-los comigo. Eu lembro a primeira vez que nós fomos para Porto Seguro, gente, na Bahia. A igreja me convidou e falou, pastor, nós malemar pagamos a sua passagem. Mas se o senhor tiver milhagem para trazer a família, e isso eu tinha milhagem porque eu viajava muito,
Eles disseram, a gente arruma uma cortesia de um hotel assim de frente para o mar. Falei, tá de brincadeira. Ele falou, não, nós temos contato, é baixa temporada, vai estar vago. Eu falei, certeza você arruma? Ele falou, certeza. Eu falei, vou levar a família toda. E eu lembro assim, o primeiro dia, meus filhos brincando, se divertindo, o hotel de frente para o mar, logo ali aquele piscinão. Kelly, eu nunca tínhamos ficado num hotel daquele na vida. E a gente feliz. E eu assim, dentro de mim, aproveita que a hora que for embora não vai ter outra dessa. Né? Aí chegou a hora de eu ir para o culto. Eu tinha que pregar à noite. Eles não. Mas eu lembro que a hora que eu saí do banheiro para o quarto do hotel, vi os dois que já estavam disputando quem era o próximo a entrar para tomar banho. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Não, ali fiquei primeiro, eu quero primeiro. Aonde? Tomar banho. Eu falei, qual a pressa? Tipo, vocês estão de férias. Não, nós queremos ir com o senhor na igreja. Eu falei, não, ninguém vai comigo na igreja. Não, pai, nós queremos. Eu falei, para! Abri a janela do quarto, falei, olha aquele mar, olha aquela piscina, pelo amor de Deus, aproveita isso. Eu lembro que os dois olharam para mim e disseram, a gente aproveitou o dia inteiro e amanhã tem mais. Pai, nós queremos ir para a igreja. E se você for curar os doentes, nós queremos te ajudar. Naquele dia o Espírito Santo disse, preste atenção. Investir na memória não é só diversão. É importante que você mostre para eles na prática a importância do que você faz, que você comece a treiná-los. Então, assim, hoje eu olho para trás, gente, eu não tinha um plano. Eu queria ter ouvido conselhos como esse lá no início. Mas por causa de uma direção de Deus. E aí a gente começava a enxergar as coisas, né, na Bíblia. Puxa, então esse texto está falando disso? Esse nosso capítulo sobre investir nas memórias, minha esposa olhou para mim e falou, eu nunca soube que tinha uma teologia das memórias. Eu falei, nem eu. Até a gente escreveu o livro e o Espírito Santo começou a me mostrar por que ele nos levou a fazer isso com os nossos filhos. Então todo o meu esforço essa noite é para te empurrar em uma direção. Um compromisso forte com Deus é a palavra. Uma vida de oração que busca a sabedoria do alto e a direção do Espírito para criar seus filhos. Mas também com a intenção de convencê-lo a separar tempo. Seja você um pai de filhos pequenos, pai de filhos maiores, a gente vai tratar de assuntos que diz respeito a uma fase e que diz respeito a outra. Né? Seja você um solteiro. Minha esposa começou a ler livros sobre criação de filhos aos 15 anos de idade. Isso nos ajudou muito. Ela era professora, ela queria tentar ajudar os pais que não tinham controle com os filhos. Ela disse, deixa eu ler a respeito disso. Né? Então, eu quero te encorajar. E o que eu falei antes, tá de pé e não é brincadeira. Se você não pode pagar o valor sugerido, mesmo com essas parcelas, dá o que você pode. Se você não puder nada, né, eu sei que você entende a diferença de não querer e não poder. E eu sei que você não vai usar a senha para dizer lá, diante de Deus eu não posso, se você realmente não puder. Então, se você não puder dar coisa nenhuma, a gente abençoa com o livro. Né? Porque o que eu vim aqui fazer hoje não é apenas tentar depositar o que dava para falar durante esse tempo. É colocar na mão de vocês ferramentas que ajudem vocês a se aprofundar no entendimento do que é a criação dos filhos. Amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Quando minha filha foi estudar no Instituto Cristo para as Nações, lá em Dallas, ela tinha a possibilidade de fazer um curso de 1 ano, ou de 2, ou de 3. E ela me disse, pai, eu quero fazer os 3 anos. Eu falei, filha, vamos orar sobre isso. Eu sabia que o primeiro ano eu tinha condições. A partir do segundo, eu já precisava de um milagre, mas eu sabia que era a direção de Deus. A gente teve muitas ideias. Quando Ulisses era pequena e ouvia muitas músicas do Hillsong, eu dizia para Kelly, eu vou fazer um alto investimento, nós vamos mandá-la para a Austrália. O Espírito Santo diz, não é onde eu quero. Eu lembro que nós fizemos uma lista. Vamos mandar para a escola da Bethel, o Senhor disse, não é onde eu quero. A Hope onde Israel foi, não é onde eu quero. Até que um dia aquilo fechou no nosso coração, esse é o lugar. Eu falei, filha, vamos orar a respeito disso. O coração do homem pode fazer planos, diz a Bíblia, mas a resposta
vem do Senhor. Ela falou, pai, eu quero muito fazer os 3 anos. Eu falei, ok. Eu fui orar. Depois de uns dias orando, eu chamei ela e falei, escreve o que eu vou te falar. Você vai fazer 2 anos. O seu irmão, quando eu disse 1 ano, eu não sabia porquê, mas nós entendemos depois. Agora eu não sei te dizer porquê, mas você vai ficar 2 anos. Então, se você quer muito o 3º ano, você pula do 1º para o 3º. Senão você decide ficar no 1º e no 2º. 1º ano ela estava lá. 2º ano ela veio em março para o casamento de uma prima e não voltou por causa da pandemia. Ela teve que terminar online. Mas a verdade é que ela estava assim na iminência de voltar. E foi chegando o dia dela pegar o voo. E eu e a Kelly começamos a perder a paz. A Kelly dizia, não é para ela viajar. Eu falei, amor, deixa eu te dizer uma coisa. Se ela não subir naquele avião, nós perdemos a passagem. Eu falei, comprei passagem promocional barata no Remarca. Eu falei, tem mais, nós temos que levá-la para São Paulo de carro, porque o voo sai de lá. Porque se comprasse um voo saindo daqui, era muito caro. A gente não ia ter condições. Então eu falei, nós nem podemos deixar para a última hora, porque nós temos que sair daqui de manhã para ela voar de noite. Ela falou, eu perdi a paz. Eu falei, eu também perdi a paz. A sensação que eu tenho, eu falei, mas vamos orar para ter certeza do que Deus quer. Porque se a gente jogar essa passagem fora, eu não sei nem como ela volta. E estava assim nos primeiros dias, os primeiros casos da pandemia, a gente não tinha nem ideia dos desdobramentos seriam. E eu lembro que quando amanheceu o dia, a gente com as malas tudo pronto, a gente se olhou e a gente, nós não vamos a lugar nenhum. Eu falei, filha, vem cá, preste atenção. Eu não sei explicar, mas eu e sua mãe não temos paz. A Bíblia diz, seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. A gente sabe que essa é uma das maneiras como o Espírito Santo nos dirige. Você não vai para São Paulo, você não entra naquele avião. Ela disse, como eu vou depois? Eu falei, eu não faço a menor ideia, porque nós vamos perder a passagem. Mas vamos obedecer. A vida inteira você me viu falar sobre a direção do Espírito Santo. Ela falou, eu estou com vocês, pai, sem problema. O voo dela teria saído de São Paulo às 10 horas da noite. Quando era 11h15, ela recebe um comunicado da escola dizendo que todas as aulas foram suspensas por causa do Covid. Ela teria ido para nada, né? Não haveria aula. Demorou um tempo para eles se reorganizarem, montarem o sistema de aula online. E ela terminou o 2º ano em casa. E enquanto terminava, ela entendeu que o ciclo e o propósito de Deus tinha terminado. A gente não tem como a gente saber dessas coisas, a não ser por intervenção e direção do alto. Então, ao longo de uma vida de criação com os filhos, eu diria que talvez uma das maiores chaves foi a sensibilidade ao Espírito Santo. Meu filho tinha 15 para 16 anos, ele foi pregar na Itália. Era o primeiro convite dele para pregar já no exterior, com o desafio de tradução. Era um evento de jovens e adolescentes. E ele ficou muito empolgado. Eu nunca tinha visto menino orar, jejuar videogame, naquele tempo de oração. E nós, a família toda com ele. Eu dizia para ele, me traz as mensagens aqui que você está preparando para eu dar pitaco na organização, né? Mas faz você de acordo com o que Deus te deu. Eu estava empolgado com a maneira como ele preparou aquilo. E ele viajou. Só que logo que ele chegou, ele falou, pai, o nosso telefone não funciona aqui. Eu não tenho condição de comprar um outro chip só para comunicar. E o lugar onde nós estamos indo era no meio do mato, o acampamento. Então, talvez de vez em quando eu consiga uma internet pelo telefone de alguém, mas eu não sei quando a gente vai se falar. Eu falei, tudo bem, filho, se der nos avisa quando você vai pregar. A gente quer estar orando aqui na expectativa. Mas a gente não teve comunicação. Eu e a Kelly estávamos viajando e eu lembro que chegamos no hotel, era 3 da manhã. Eu estava muito cansado e a primeira coisa que eu fiz ali no check-in foi dizer, que hora é o check-out, a hora da saída? O funcionário falou, 12:00. Eu falei, tem como fazer um late check-out até mais tarde? Ele falou, até 1 o senhor fica sem pagar. Eu falei, anota aí que eu saio a 1, porque eu queria dormir. Eu pensei até erguer essas malas para o quarto, né? A gente tomar banho 4 da manhã. Eu estava várias noites sem dormir. Eu falei, se eu for dormir só às 8 horas, que o corpo precisaria, mesmo sem acúmulo, eu falei, das 4 a 12:00 deu 8. Eu falei, ainda preciso do tempo de arrumar tudo. Eu falei, vai dar tudo certo. Botei o despertador 12:00, com medo de não acordar, de tanta noite mal dormida acumulada. E eu sei quando estou nesse estado, gente, pode
pode tocar uma banda no quarto do lado, ninguém me acorda, ninguém me levanta. E eu, na verdade, deitei e dormi. De repente, pum, abri o olho. Estava acordado, olhei pela janela, vi que já era dia. Mas eu pensei, não tocou o despertador. Olhei no celular, 8h39 da manhã. Eu falei, não. Eu falei, Deus, eu tenho que dormir, eu preciso dormir. Não era hora de acordar. Falei, o Senhor sabe a importância do sono, me ajuda, me desliga aí de novo, eu tenho que dormir. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, seu filho está terminando de pregar na Itália. E ele vai te ligar para compartilhar como foi. E você vai perder a ligação, você perderia a ligação se estivesse dormindo. E diz, e vai perder agora, se não colocar o seu telefone para carregar. Eu olhei no telefone, estava 1% de bateria. Enquanto segurava na minha mão, a bateria morreu. Eu botei para carregar. Foi o tempo de ir ao banheiro voltar, o telefone está tocando. Meu filho me chamando do telefone de outra pessoa. Gente, pensa no menino empolgado. Pai do céu, Deus moveu aqui, foi demais. Ele diz, eu não fiz nada, eu só segurei o microfone, as palavras saíram da minha boca. Foi para os italianos choraram. Gente, europeu chorando, vocês têm ideia do nível do mover aqui. E aí ele começou a dizer, eu lembro ele empolgado do outro lado da linha, nós vamos ganhar o mundo. E eu dizia, nós vamos. Um dos melhores momentos na nossa história de pai e filho junto foi aquele telefonema. E eu teria perdido ele se não fosse a ajuda do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então é lógico que a gente quer, por meio do livro, é fundamentação bíblica o tempo todo, mas nós decidimos abrir a caixa preta da criação dos nossos filhos. Eu e Kelly escrevemos junto, mas tem hora que eu falo sozinho, tem hora que ela fala sozinha, tem hora que nossos filhos dão a versão e a percepção deles. Então eu quero muito te encorajar. Eu vou repetir o que eu falei antes, eu não vim fazer um lançamento comercial, eu quero pôr uma ferramenta na sua mão. Se você tiver condição, leva mais de um. Alguém talvez precise ficar com isso se faltar livro. Está no carro. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça disponível a cada um de nós, pais e futuros pais. Nós oramos que a sabedoria do alto, aquela que o Senhor dá a todos liberalmente, possa ser de fato comunicada e transmitida na vida de cada pai, de cada mãe, ou de cada futuro pai e mãe que aqui se encontram, Senhor. Eu sei que muitos deles talvez nunca tiveram orientação nenhuma. Alguns talvez já viram algumas etapas se passarem. Mas eu oro que o Senhor os conduza com sabedoria, debaixo da tua liderança, para que eles possam experimentar aquilo que o Senhor tem para fazer neles e através deles na vida das próximas gerações. Nós oramos por famílias fortes, nós oramos por filhos que de fato sejam instruídos no caminho do Senhor e que se cumpra na vida de cada um desses filhos, ó Deus. O que está escrito, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Nós oramos por graça e favor do Senhor sobre cada família. Nós oramos, ó Deus, por aqueles pais que, por falta de entendimento da tua palavra ou por conta do tempo da ignorância, criaram verdadeiras roturas, desconexões. Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós oramos que isso se torne realidade na vida de cada família. Espírito Santo, nós queremos aprender a viver debaixo da tua liderança e seguir os teus impulsos. E nós oramos que cada um dos nossos irmãos viva nesse lugar uma vida cheia do Espírito, sensível aos teus direcionamentos. Nós clamamos por essa sabedoria do alto, como já foi orado, que ela se manifeste de forma prática, mas acima de tudo, Senhor, que possamos ter esse compromisso de nos voltar à tua palavra, ao aprendizado e ao entendimento de como fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Criar filhos é uma missão tão gloriosa e ao mesmo tempo uma responsabilidade tão grande. Nós não queremos tratar os filhos que são propriedade do Senhor como se nos pertencessem. Nós queremos criá-los no temor do Senhor, com as tuas ferramentas. E suplicamos graça e favor para aqueles que não tiveram esse entendimento antes, Senhor. Eu oro que ninguém saia desse lugar debaixo de culpa ou condenação, mas com uma esperança renovada de viver restauração, restituição, de recuperar tempo perdido. Dirige cada um dentro da sua condição. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.
Amém. Vou falar mais uma vez, falei no início, talvez alguém entrou na transmissão depois. O livro, se for adquirido pelo nosso site, orvalho.com, até às 23h59 de amanhã, o domingo, ele, que já vem acompanhado de um curso online de 14 aulas que Kelly e eu gravamos, e terá como brinde um outro livro, é um clássico do nosso ministério, O Propósito da Família, que a gente fala de família, casamento. Por que eu decidi dar esse livro de brinde? Porque nós estamos batendo na tecla que os solteiros devem começar a se preparar tanto para o casamento como para a criação de filhos antes desse dia chegar, né? E aqui a gente colocou um segundo curso e acrescentamos um terceiro livro, Servindo a Deus em Família. Então, para quem comprar pela internet, hoje a gente só tem o Como Flechas, né? Então você pode fazer a escolha, pastor, já tem os outros livros, não dependo com promocional, ou quero aqui porque aqui vai dar para fazer aquilo que eu posso pagar e lá na internet não dá. Então escolhe o que for melhor para você. Se você não pode pagar, não deixe de levar por causa disso e não se constrange. Hoje você pode estar vivendo um momento difícil e o que alguém que vai pagar o preço cheio vai ajudar a pagar o seu. Amanhã pode ser o inverso. Amanhã você pode estar abençoando outros, né? Então, se você realmente precisa, sem constrangimento, né? Você apenas comunica isso lá. Não precisa dar nenhum atestado que justifique, porque tem gente que quer explicar, não, olha o que aconteceu. Querido, se pode, paga. Se não pode tudo, paga o que pode. Se não pode nada, pega, né? E fala assim, obrigado, Deus abençoe, que a semente multiplique. E não precisa dar satisfação nenhuma, tá bom? É isso? Alguém quer falar alguma coisa bonita antes de terminar? Não? Ok. Pode sentar-se um pouquinho, nós já vamos encerrar. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Gente, eu não vou escrever nos livros, não vou ficar embaixo conversando, atendendo. A gente está tentando preservar aí as normas do distanciamento. E vou pedir que mesmo lá, né, se der fila, que você preserve o distanciamento. Vai cumprimentar alguém, né? Não toque. Tem gente que diz, eu não tenho medo. Eu digo, você pode não ter medo, pode não sentir nada e comunicar algo a alguém. Vamos ser cautelosos até que isso tudo passe, ok? Amém?